Caros amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, pela nossa queridíssima Rede Amiga Espírita. Cá estamos nós nessa manhã fria, pelo menos aqui na nossa São José do Rio Preto, interior aqui de São Paulo, esse dia 24 de junho de 2025. Aqui nesse momento ali fora, na faixa de 10 graus aqui, viu? Dentro de casa estão 10 graus ali fora, aqui dentro está um pouquinho mais, aqui deve estar uns 11, mentira, aqui dentro está mais quente. Espero que vocês tenham tido aí uma ótima semana, nas bênçãos de Deus, com esse pensamento renovado a cada semana, a gente vai transformando a nossa experiência de vida, né? Então eu dou um salve a vocês aí, com o nosso agradecimento por mais uma manhã juntos, aproveitando aí o ensejo de não somente agradecer a cada um pela parceria, pela amizade, pela confiança em nós, mas também fica as nossas bênçãos para vocês, como forma de fortalecê-los para que a gente permaneça nessa corrente que é muito valiosa, né? Imagina só, Jesus disse que onde tivesse 2 ou mais, lá ele estaria, e aqui nesse momento a gente está aqui na faixa de 45, 50 aparelhos, quantas pessoas não estão aí, né, do outro lado? Então isso forma um elo de ligação mental entre todos nós, mesmo que nós não nos conheçamos pessoalmente, mesmo que cada um esteja num canto do país ou do mundo, isso é muito louvável. Então, obrigado a vocês por essa corrente. A gente fica muito contente de pertencer a ela, contente que vocês também estejam conosco nessa vibração do bem. Muito bem-vindos e um ótimo dia para vocês. É isso aí. E mais uma pessoa se estudando sobre a vida maior, é uma pessoa melhor no mundo. Não estou falando que somos melhores que outras pessoas, mas o seu desejo de melhorar e melhorar o mundo faz com que o seu quadrado seja melhor, mais feliz, mais leve, mais sereno. Que busca, hein, gente? A busca diária, né, Luciana? É aqui, ó. Nossa, Estela, mas você não sabe onde eu vivo. Não sei, mas eu imagino. Mas que você possa brilhar lá e sabendo que você está aqui conosco. A gente também tentando. Qualquer dia, se vocês verem eu e o Oceano aí dando surtos, faz parte, né, gente? Acredito que você surta também, mas estamos estudando para melhorar. Isso é uma bênção, né? O duro é. Vocês devem conhecer pessoas assim, que não sabem nada de si. Elas revelam muito facilmente a sua inveja, a sua intolerância, a sua impaciência, sem a menor vergonha. De vez em quando você não tem uma vergonhinha? Fala, nossa, gente, vou me segurar aqui, porque o povo vai ver que eu tô com a maior falta de paciência. Isso já é se conhecer. E tem pessoas que elas não sabem disso. Então, vamos mostrando com os nossos exemplos o que a gente conseguir, porque tem hora também a gente vai estourar a bexiga. Então, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado por fortalecer essa corrente. A gente sabe que daqui saem muitos amigos, né? Pessoas que depois se encontram. Ah, é você, é o fulano. Ou aqui, amigo virtual. Quem sabe a gente se encontra lá no mundo espiritual também, uma grande roda, uma grande festa, não é? Ah, não tenha dúvida nenhuma. Então, muito obrigado mesmo. Que Jesus abençoe a sua luta, a nossa luta, e vamos que vamos. E chegou a hora, então, do nosso momento da oração com a Estela. Vamos lá. Vamos lá. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, abençoado seja, Senhor, o seu nome e todas as pessoas que procuram a mensagem que o Senhor deixou na terra. Muito obrigado, Senhor, para a gente poder estar aqui, juntos, reunidos mesmo em distância física, mas reunidos em pensamento, para estudar quem somos, o que estamos fazendo aqui, estudar tudo que existe além da matéria. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E abençoado seja essa união e as pessoas que passam pela nossa mente. Sobretudo hoje, oramos, Senhor, pelas pessoas que estão passando dificuldades com a guerra. Oramos, Senhor, para que a crueldade possa cessar do mundo. Oramos para que os governantes tenham atitudes sábias, mediante ao desejo de paz. Mestre amado, amigo, abençoe também as famílias que esse final de semana perderam entes queridos, na tragédia do balão, em qualquer outro tipo de situação.
pessoas que estão com suas crianças doentes, assim como foi citado aqui, pessoas que estão com seus entes queridos doentes, todos, Senhor, passando essas grandes provas que existem aqui na terra. Abençoados sejam todos, que os benfeitores amigos possam retirar dessa corrente tudo o que seja necessário para chegar onde for, mesmo em pessoas que nem acreditam na mensagem de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder falar um pouco do Evangelho, escutar, aprender com pessoas que a gente conhece por meio desse estudo ou de tantos outros que a gente se envolve. Isso, Senhor, é um dos maiores tesouros da terra, seu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por essa união. Estaremos sempre juntos. Que assim seja. Sim, sim. Nossa, eu peguei o livro Mais Vida hoje. Olha aqui, gente. É de Chico Xavier, por Euríclides Formiga. Euríclides. E aí, a coincidência, sendo aí que quando eu fui anotar, porque a gente tem um monte de livro, né, gente? O ano, nem sei se é 2022, não sei, eu peguei o mesmo livro. Eu falei, só faltava ser a mesma mensagem, mas não é porque não tinha nada marcado. Pode repetir, 2022 para cá ninguém vai lembrar, não. E hoje vai ser legal porque vai ser a mesma, vai ser uma continuação para o Sandro depois ler o Evangelho. Do livro Mais Vida, de Euríclides Formiga, pelo médium de Chico Xavier. Olha que bonito aqui, ó. Uma dedicatória. Uma dedicatória. A gente compra os livros no sebo e às vezes vem as dedicatórias, né? O capítulo se chama Mais Vida. Então vamos lá. Mais vida. Ninguém fugirá da sorte, missão bem ou mal cumprida. De enfrentar depois da morte, bem ou mal, sempre mais vida. Nem vale ser trapaceiro no jogo da humana lida. A morte vence o parceiro, desmascarando-o em mais vida. É só do tolo inventar na morte inútil saída, para as tontas tropeçar logo adiante em mais vida. Assim é, quem não aceita, por pouco tempo duvida. Arma a cama em que se deita, semeou, colhe em mais vida. Clóvis Amorim. É o médium, não é o espírito, é Euríclides Formiga. É o médium Euríclides Formiga também que ajudou o Chico a escrever esse livro, por espíritos diversos. Eu não tenho certeza disso, não. É sim, ó. É aqui, ó. É os dois juntos, ó. Ah, tá. É. Eu que falei errado, gente. Então, o Euríclides foi o que Euríclides, fez a psicografia. Porque Certo. o espírito é de Clóvis Amorim. Você viu que interessante, gente? É o que nós vamos estudar hoje, né? Tudo que você faz aqui, na verdade, é pensando na vida maior, que é lá. E fica o registro também da nossa Elisandra Donda pedindo mais uma vez prece a Valdirene Zanata. para a dona Valdirene Zanata, que está passando por um processo aí meio complexo de tratamento, né, de câncer, com quimioterapias. Então, quem puder registrar o nome da nossa querida Valdirene Zanata aí, por favor, também guarde aí nas suas preces, tá? Que não tá fácil não para ela, viu? E antes de fazer a leitura aqui, só fazer uma leitura aqui e dar um crédito que a Rosângela Monzani está dizendo aqui. Ela escreveu assim, ó, mesmo se vocês não acreditarem em cirurgias espirituais, levem ele, né, até o nosso querido Sérgio Cherce aqui de Rio Preto. Ou qualquer pessoa que estiver perto da sua região. Ele falou, eu fiz, o meu era agressivo também, era grande, desapareceu completamente. Olha, que bonito. Estou feliz, fiz a distância com o Serginho Cherce, nosso amigo, nosso irmão. Pode fazer presencial também, segura na mão de Deus e vai. Muito bom, ó. Vou até colocar para vocês o relato aqui da Rosângela, né, do que eu li aqui agora, hein? Foi ela que escreveu, viu, gente? Aqui, eu sou testemunha, eu acompanho o Sérgio desde 2018, já são 7 anos. Acompanho lá a seriedade do trabalho do Dr. Ludwig e toda a equipe aqui da nossa ABGEM, aqui em Rio Preto, da Associação Beneficente Espírita Jerônimo Mendonça, na figura do nosso amigo, do nosso irmão Antônio Crepaldi, dirigente lá, que inclusive fez ontem 75 anos de idade. Fica o nosso registro, o nosso parabéns para o nosso querido Toninho Crepaldi, aqui da nossa ABGEM, que trabalha junto com o Sérgio nas cirurgias espirituais, com o Dr. Ludwig e toda uma equipe gigantesca. Então, as cirurgias são realizadas uma vez por mês, todo quarto sábado de cada mês. Quem não conhece vai se surpreender de conhecer que é realmente um trabalho fantástico, com vários casos como esse aqui da Rosângela,
que é amiga nossa, a Rosângela, da cidade aqui de Potirendaba, vizinha aqui a Rio Preto, dando testemunho que também tinha um tumor agressivo e foi curada pela providência divina através dos amigos espirituais que trabalham com a equipe do Sérgio Cherce e dos nossos irmãos da Begem, uma equipe hoje em média de umas 70 pessoas trabalhando todos os meses nessas cirurgias. Tem também a distância. Quem quiser mais informações, fale com a gente, nós vamos dar todas as informações necessárias para você fazer. Você que mora distante, mora em outro estado, não tem dificuldade de vir para cá, para São José do Rio Preto, poder fazer a sua cirurgia à distância também, que funciona muito bem. Inclusive a dona Isabel, né, a mãe da Estela, fez a cirurgia espiritual à distância e sarou literalmente de uma dor que ela tinha no pé, que ela não aguentava nem andar mais. Então, nós temos vários relatos aqui de casos assim, que as pessoas se curaram mesmo, tá? Como esse da Rosângela aqui. Bom, quero te convidar então para dar início ao nosso estudo de hoje, que hoje é o Evangelho, então, número 18. Vamos falar do O Ponto de Vista. E essa, pensa num tema que dá margem para muitas reflexões, hein? Então vamos aqui seguir o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos ainda dentro do segundo capítulo. O segundo capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. E o ponto de vista é o item 5. Vamos estudar hoje os itens 5, 6 e 7. E a Liliana está falando aqui que a sobrinha é evangélica, ela crê que não vai levar, respeita a religião dela, então não impõe a minha. Obrigado pelo conselho. Mas sabe o que você faz, Liliana? Você fala. Você dá uma dica. Falou, ó, tem um negócio aqui muito bom. O pessoal trabalha para Jesus, viu? Quem sabe ela não resolve aceitar, né? Assim como tem várias pessoas lá que frequentam as cirurgias de várias religiões que eu conheço. A pessoa vem falar, ó, eu sou católico, eu sou evangélico. O desespero abre a mente, né? Então, assim, tomara que ela dê essa abertura, viu, Liliana? Bom, vamos lá então, vamos para a leitura, gente. E já começou aqui a nossa último abracinho aqui para Cidinha Bom Germino, para Fátima Rocalski Saliço, para Malvide Valareto Ribeiro, beijão para ela e para sua filha queridíssima, para Dulce Rosa lá, Pelotas, Rio Grande do Sul. Enfim, todo mundo chegou aqui. E o nosso querido Paulo Adriano da Óleo, a nossa Ibirá. Sejam bem-vindos. Vamos para a leitura? O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como uma criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que fora vítima, o orgulho ou a vaidade feridas. São tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros,
Tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que, dentro de uma cidade, vê tudo grande em seu redor. Os cidadãos eminentes, como os monumentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas num monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras, que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, dir-se-á: ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não a retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem estas palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo que possui, cai em desespero. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra um único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. E vamos aos comentários da Estela. Nossa, gente, é tão esclarecedora essa mensagem, porque é como se fosse assim, você mostrar para uma pessoa que ela só tá olhando pro quarto dela. E aí você abre as portas do quarto e fala, olha, tem a sala, tem a cozinha. Você abre a janela e fala, tem o quintal. Muitas pessoas estão aqui na vida vivendo dentro de um quadrado. E a falta dessa amplitude de enxergar
o que existe, o que realmente existe, essa falta, é mais para cá? Faz com que os problemas fiquem maiores, as relações fiquem mais dificultosas, o apego na matéria fique maior. Porque imagina se você vive em um quarto, e vamos colocar esse quarto como várias categorias. Vamos colocar primeiro o quarto do trabalho. Você entendeu e tá certo, que a gente vê que o problema, que seguindo do evangelho lá, quando a Luciana já leu uns 80% da mensagem, eles falam que o problema é o desequilíbrio, é o excesso, é o exagero. Ah, não tem que trabalhar então? Tem que trabalhar. Mas imagina você passar uma vida de 24 horas em que 12 você trabalha. E aí você tira que 8 você tem que dormir. Aí você tira que você tem que se alimentar e tomar banho, então não sobra mais nada. É trabalho, dormir e comer. É subsistência e trabalho. É uma escolha muito perigosa. A não ser que seja, não, Estela, é um propósito que eu fiz. Eu fui para o Japão, eu trabalhei desenfreadamente por um tempo. Mas eu conheço pessoas que vivem assim. Ah, não dá tempo, não dá tempo de eu ir numa religião, não dá tempo. Não dá tempo de eu ir com os amigos ali. Ah, não dá tempo, por quê? Porque eu estou enxergando só esse quarto, é só isso que existe na minha vida. É só o trabalho. E aí vamos colocar outra situação, e que tá certo. Colocar uma situação de lazer. Dá para viver só no lazer, gente? Aí não dá. E todos os excessos. Vamos colocar então que você precisa de um pouco de vaidade dentro desse quarto. O quarto de uma pessoa que trabalha, ela só enxerga o trabalho. Então ela não enxerga o quintal, ela não enxerga os amigos, não enxerga os pais, não enxerga uma religião. Por que a religião é importante? Não estou falando nem para ser espírita, não. Estou falando uma religião. É uma ponte. Tanto que a religião é religar, né? É uma ponte de você com Deus. Ah, não, Estela, eu sou autodidata. Se você não entrar em contato com outras pessoas que comungam da sua fé, você não vai descobrir nada. Você vai pegar um livro e você só vai ler uma página, que é a sua. O restante todo você desconsidera. Isso é você. Vocês sabem, todo mundo que está aqui já foi um dia no centro espírita. Como que você cresce com as pessoas, com o ambiente, com os benfeitores dali. E aí não te sobra tempo para nada. Vamos colocar a vaidade, então. A vaidade, um quartinho de uma pessoa que mora da vaidade. O quartinho que eu falo assim, porque ela não enxerga o todo. As preocupações aumentam, porque ela só está enxergando que ela tem que continuar bonita, não deixa de ir em tal lugar porque hoje o cabelo não está ajeitado, deixa de ir em tal lugar porque esse mês eu não tive dinheiro para pôr o botox, não sei onde, e aí perde a linha. E eu tô falando isso, gente, pode ser que eu estou no extremo, que vocês falam, não é para tanto, não. De verdade. Vamos colocar que uma pessoa engordou. Eu vou colocar uma situação que é real, que eu e o Sander viveu isso aí. De uma pessoa que falou para nós assim, ó, faz 5 anos que eu não vou pra praia. Nossa, que legal, o fulano me deu a estadia e tal, a gente só tem que pagar a ida. Então você vai, não vou porque eu engordei tantos quilos e eu não quero ir pra praia. E a criança assim, ó, a criança do lado assim, ixi, mamãe não vai pra praia porque engordou? Olha a situação, se deixar de viver um momento por conta disso. Ah, não, Estela, mas aí é demais, né? Isso aí foi caso real. Vamos colocar outra situação? Você não tá bem consigo mesmo. Engordou, percebeu aí que tá com umas rubas, aí você para de tirar foto. Aí vem todo mundo tirar foto, isso que é uma coisa muito chata, assim. Vem todo mundo tirar foto, e fala, não. Quantas pessoas você conhece que não sai bem em foto? Por causa de uma ruga. Olha, fica até uma dica pra vocês aqui, gente. Sabe quando você tá em pé? E tá todo mundo sentado, se alimentando, e a pessoa fala assim, ô fulano, senta aqui. Ô fulano, senta aqui. E você, não tô bem em pé. Não, tô bem em pé. Senta. A não ser que você esteja com problema no cóccix, no joelho, não consegue. Senta, você tá incomodando os outros. Não é você? Ô fulano, come aqui. Você vai na casa da pessoa no horário do café da manhã. Toma pelo menos um cafezinho.
Toma um dedinho lá de café, né? Só pra não falar que não tomou nada. Finge que você vai participar, porque eu não participar, e até mesmo a pessoa acha assim, não, eu não vou sentar para deixar uma cadeira para alguém, mas uma pessoa pediu para você sentar, duas pediu para você sentar, você está incomodando. Então a sua gentileza de ficar em pé, uma cadeira ficar vazia ali, está incomodando. Come, fulano, come, está incomodando. É muito ruim a gente se alimentar perto de uma pessoa que não está se alimentando. Mas se você pensa só no seu ambiente, no que você quer, no que você está fazendo, você não percebe o todo. E o todo é sempre uma plantação. Que plantação que é essa? Por algum motivo as pessoas vão ter na mente que você não é uma pessoa legal. A gente foi tirar foto, a pessoa não tira. A gente foi para sentar, a pessoa não toma um cafezinho. Tá todo mundo sentado, a pessoa está em pé. Pensa na plantação, e a plantação faz parte, não você viver agradando os outros, mas não pesando na vida dos outros. Não pesa. Eu mesmo não gosto muito de refrigerante, o Sander sabe. Mas você acha que eu vou na casa de alguém, a pessoa vai servir, geralmente é coca, né? Coca não tem erro, o pessoal tudo gosta. Você acha que eu vou falar assim, não, eu não tomo refrigerante. Eu tomo. Toma um golinho lá, né? Pra não encher o saco dos outros, que a pessoa fica assim, caramba, eu só comprei refrigerante. Nossa, devia ter comprado um suco. Olha como que eu peso. Mas se você pensar só em você, na tua vida, na matéria, você não olha o a mais. E o a mais é um contexto grande, que não é viver agradando os outros, é só ser leve. Caber em todos os lugares. Isso a gente pensa então na vaidade, né? Fala, não, eu me alimento assim, eu sou desse jeito, sou não sei o quê. Aí na sua vaidade você vai lá e passa perfume. Ai, Ciana, porque eu gosto de estar cheirosa. Mas imagina se eu trabalho com uma pessoa nessa distância num escritório. E eu passo um perfume que sai fora aqui do meu quadradinho. Eu vou invadir o quadrado do outro. Em nome da minha vaidade, eu perturbo o outro. Ah, mas o que tem a ver isso com vida futura? A vida futura faz com que nós pensemos assim: não é só eu, o que eu estou fazendo que importa, é o todo. É eu pensar que é uma plantação, e essa plantação se dá em detalhes. A semente não é só o dia que você vai entregar uma cesta básica para alguém, ou o dia que você parabeniza alguém, um ato que você, nossa, agora eu vou fazer. Não, gente, são nos detalhes. Por exemplo, hoje tá frio. Imagina se eu acordo e falo assim pro Sander: ai, o Sander, eu tô com frio. Ai, o Sander, eu tô com frio. É, eu já atendo, deve ser a Raiciele. Eu perturbo. Ah, mas eu tô com frio de verdade, Esther. O que eu falo? Precisa falar? Tá melhorando seu frio? Não tá. Mas uma pessoa que pensa na vida futura, que ela enxerga as coisas de maneira mais ampla, ela para com esses pequenos detalhes da vida. E vamos falar do último agora, que eu vou passar a bola pro Sander, que eu recebi uma ligação aqui da escolinha, deve ser as crianças pedindo para ir embora, alguma coisa assim. Vamos pensar nos problemas que você vive. E olha que hoje aqui nós lemos problemas assim que não tem como você não pensar, é difícil, né? Uma criança doente, uma pessoa, uma mãe numa UTI, tá com a cabeça toda virada. Mas assim como o evangelho disse, afasta um pouco. Afasta um pouco. Vamos falar de problemas menores, porque a gente costuma reclamar de problemas menores, não costuma não? Afasta. E sabe o que você faz quando você afasta? Faz uma prece. Senhor, abra minha mente, aumente a minha visão, igual Thundercats. Que era uma visão além do alcance. Uma visão além do alcance. Que alcance? O alcance das minhas mãos, alcance. Porque nós queremos resolver o problema aqui, o problema. Dá uma afastada. Dá uma afastada da pessoa que você reclama aí. Uma afastada, eu não tô falando assim, tá vendo? Olha lá o que a Estela falou, a melhor coisa que eu fiz. Afastei. Não é isso que eu tô falando. Afasta mentalmente. Para você enxergar essa pessoa de maneira diferente. Quando você afasta dessa pessoa e para de pensar nela, porque ela fez isso para mim, porque ela falou aquilo para mim, porque ela tá me devendo, afasta e enxerga o todo, a vida da pessoa. Essa pessoa, às vezes, é uma coitada, um coitado. Teve uma criação esquisita,
teve uma escassez, teve falta de cultura, só que você só tá olhando de perto. De perto é o quê? Foi grosso comigo. Isso é o de perto. Aí o de longe você vê, lógico que é grosso. Foi criado na base da chicotada, como é que vai ser diferente? Mas se você não afastar, e esse afastar é a proposta do evangelho, enxerga a vida, tá bom, foi colocado eu e o oceano um do ladinho do outro. Se a gente está tendo algum perrengue, quando eu afasto, eu vejo o todo do oceano. A voz dele não me irrita mais, o cheiro do perfume forte não me irrita mais, tudo afastando melhora. Mas é afastar aqui, ó. Agora, quando você tem um perrengue com a pessoa, você pensa o dia inteiro nela, o dia inteiro. Afasta. Isso é o que o evangelho traz para nós, porque se afastar é pensar o que eu estou plantando para a vida futura. Se você não tem minimamente esses detalhes na tua cabeça do afastamento na terra, não tem como você pensar o tempo todo no céu. E é para lá que eu vou, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Tomara. Mas tem que começar a plantar hoje. O que você está exagerando? O que você está vendo assim, ó, de tão perto que não consegue ver de longe? Essa é a proposta, gente. Agora eu peço licença para vocês. Eu vou dar uma saidinha e eu acho que eu não volto hoje. Para ver o que acontece lá? Acho que as crianças pedindo para ir embora. Deve ser A alguma Receita não coisinha. estava bem. Então tá, gente. Um beijo, Deus abençoe. E vamos que vamos, né? E semana que vem você tá de volta. Tô de então. volta. Pois bem, meus amigos. Vamos lá, então. Deixa eu ficar aqui, então, agora, mais centralizadinho aqui. Olha só. Você imagina você chegar um dia para trabalhar numa grande empresa e aí você entra por uma portinha lateral de uma grande empresa, você vai ficar ali numa sala e a pessoa que te encaminha para aquele trabalho diz assim, ó, essa é a sua sala, você vai trabalhar aqui agora, daqui em diante. Então, seja muito bem-vindo, pode ficar à vontade aí, tá ali o serviço, é assim, assim, assado. E aí você passa anos só trabalhando naquela sala, sem ter noção clara do quão grande é essa grande empresa. Ficou só naquela sala, você entra e sai para a mesma porta, você entra ali, trabalha, cumpre o teu horário, sai, vai embora. Até ver que o estacionamento é grande da empresa, porque tem muita gente trabalhando lá, mas nunca teve a curiosidade de conhecer a empresa como um todo. É assim a nossa limitada visão da vida. De modo geral, a humanidade ainda é essa pessoa que só trabalha a vida inteira, 20 anos na mesma empresa, que é muito grande, mas só entra numa mesma salinha pequena. A proposta dos espíritos é nos ampliar a visão, é nos trazer aí a visão de um todo, para que a gente comece a planejar tanto o que a gente quer para o nosso futuro, quanto ter uma dimensão de que as coisas que estão acontecendo agora são muito pequenas perto desse montante geral, tanto do que a gente já viveu, quanto do que nós ainda viveremos enquanto encarnados. A vida do espírito ela é ininterrupta, ela é contínua. Ela não tem, ela teve um momento que começou, mas não tem uma hora para acabar. Cada existência, sim, tem hora para acabar. Começa que eu estou aqui com você, Ander, um dia vai se encerrar. Né? Cancela teu CPF, todos os teus documentos, todos os seus compromissos, você volta, você renasce de novo no mundo espiritual. A proposta dos espíritos é nos trazer esse conhecimento e nos trazer alertas também, como por exemplo, da preocupação que eles tiverem nos detalhar o seguinte, bom, se eu pensar tudo meio que a longo prazo, parece que eu vou deixar um pouco de dar atenção para as coisas pequenas que estão aqui vivendo e acontecendo no hoje. E eles responderam aqui na mensagem de que não é bem assim. Nós temos um instinto de sobrevivência, um instinto de preservação. Isso faz com que eles usaram até o exemplo do espinho no dedo, né? Se você sempre tiver com um espinho no dedo, você não vai olhar para o espinho assim e falar, mas esse espinho aqui não é nada não. Não vou ligar para ele porque eu sou imortal, né? Eu tenho muitas vidas aí pela frente. Vou deixar o espinho aqui no dedo, não tem problema, deixa ele aí. Ninguém faz isso. Todo mundo vai lá e tira o espinho do dedo. Então, não se preocupe. Essa mensagem aqui de hoje
não está querendo fazer você diminuir a importância que nós temos que dar ao imediatismo também. Parece que a lição de hoje só está tentando nos tirar o foco do hoje, da atual encarnação, para que a gente sempre olhe como está ali descrito no início, de cima do monte, de cima da montanha. Mas não é bem assim. É para que a gente viva o hoje, cuide de tirar o espinho do seu dedo, cuide da sua vaidade, sim, cuide de, como a Estela brincou aqui, cuide de pôr o seu botox aí se você quiser, cuide da sua cabeleira, cuide da sua pele, cuide da sua saúde do agora, porque o agora que nós estamos construindo dá uma clara dimensão de como será o amanhã, de como será o depois. Então, você não pode deixar em desleixo tudo que está acontecendo agora, mas você não pode achar que o agora é tudo, porque o agora é apenas uma pequena parte, mas essa pequena parte tem que ser bem cuidada. Entendem a dimensão da coisa? É preciso ter esse entendimento para poder ampliar o nosso horizonte e tirar de nós aquele desespero do imediatismo dos fatos que às vezes acontecem que não são muito felizes. E até para também tirar o vislumbre de quando a gente está passando por uma situação um pouco mais favorável, porque também tem hora para acabar. Até a felicidade que você vive, até aí o momento que você está, por exemplo, numa boa viagem, fazendo uma viagem para um país distante, num país bonito, até isso tem hora para acabar. Então, não entre em vislumbre, porque o mal acaba, mas o bem também acaba. Nós estamos vivendo sempre assim, cada dia uma fatia nova. Cada dia vem uma fatia nova. Sabe aquelas fatias de pão de forma? Só que de vez em quando vem uma fatia que não está tão gostosa assim, sabe? Mas enxergue o pacote do pão de forma inteiro, assim, ó. São vários pães. Não é um só que você vai ter direito a comer. Às vezes você caiu numa existência como essa, por exemplo, que as coisas não estão tão legais como você gostaria, sabe? Então olha para frente. Tem outros pães que vão te ser oferecidos, outras vidas, outras existências. Como que vai ser o teu futuro? Você tem um pouco de preocupação quanto a isso? Basta você observar o que você está fazendo agora. Quais são os seus pensamentos? Qual é o seu status físico, por exemplo, fisiológico? Como que anda a sua saúde? Como que anda o seu cuidado com a sua saúde física e mental? Você tem cuidado do seu corpo? Tem procurado se disciplinar na alimentação? Tem procurado cultivar boas atitudes mentais e, consequentemente, boas ações? Essa construção do amanhã está sendo feita hoje. Você está criando hoje as bases, o alicerce para então erguer as paredes dessa construção que você quer para o amanhã. Eu sempre lembro aqui de uma mensagem que nós recebemos uma época aqui, tinha uma amiga nossa com uma mediunidade assim muito bonita que frequenta a nossa casa e disse assim num dia, numa incorporação até, algo um pouco atípico, durante um estudo que a gente fazia aqui de domingo, que a gente faz todo domingo na minha casa, e o Espírito falou assim para nós: olha, meus irmãos, não se preocupem muito com a colheita, se preocupem com a semeadura, porque tem muita coisa que vocês estão plantando hoje, vocês não vão colher agora aí, na atual jornada, nessa encarnação. Vocês vão colher quando vocês chegarem aqui no mundo espiritual. E ontem aconteceu um fato muito interessante, que a Estela até publicou nas redes sociais dela. Eu não sei se vocês viram, não sei se vocês acompanham, mas eu vou contar aqui para quem não conhece, para quem não acompanha. O pai da Estela faleceu no final de 2023, o seu Laércio. O seu Mutsu, ele é descendente de japoneses, né? E a dona Isabel, sua esposa, mãe da Estela, minha sogra, que mora com a gente aqui, que está até um pouquinho acamada, um pouquinho doentinha, sonhou com ele na madrugada de domingo para segunda-feira, e ele trazendo a seguinte informação: olha, eu estou muito feliz porque eu não imaginava que aqui do lado de cá era tão bom assim. Eu estou num lugar aqui que tem uma natureza muito exuberante,
E o pessoal falou assim que eu mereço estar aqui porque eu fui bom enquanto eu estava na Terra. Então, olha, vale a pena ser bom. E realmente o pai da Estela foi uma pessoa boa. Obviamente, como todos nós temos nossas limitações, ele não era diferente. Mas ele tinha com certeza muito mais virtudes do que desvirtudes. Assim somos nós. E esse, entre aspas, esse sonho dela, que para nós sabemos que foi um desdobramento, foi ali um momento de conexão, né, com o seu esposo falecido, desencarnado, veio mostrar para nós a continuidade da vida. A vida continua. Se você quer ter clara visão sobre essa temática, basta ler o livro E a Vida Continua, do nosso Chico Xavier, que conta a saga de uma moça que foi operar de um câncer e desencarnou, chegou no mundo espiritual, não fazia nem ideia que tinha desencarnado. Ela começou a achar estranho, ela falou, nossa, a Evelina, que hospital diferente, parece que eu entrei, o hospital não era desse jeito bonito assim. Ainda ela pensou, tadinha, nossa, acho que vai ficar caro pro meu marido pagar isso aqui, porque o negócio é muito bom aqui, não sei não, hein, acho que meu marido não vai ter nem dinheiro para poder pagar, porque na época essa história foi vivenciada, nos anos 40, né, ela não existia o SUS ainda, não tinha o sistema de saúde pública, né, então tudo era pago, você tinha que se hospitalizar, você tinha que pagar, né, e ela ficou muito preocupada, falou, ai meu Deus, vai ficar cara a conta disso aqui. Ela não percebeu que ela tinha desencarnado, porque é tão sutil o desenlace, para algumas pessoas, para aquelas que vivem no bem, né, para aquelas que fazem por merecer também. E a vida continua. Demorou um mês, mais ou menos, enquanto ela estava no mundo espiritual, ela começou a desconfiar assim, ué, que estranho, eu estou aqui faz quase um mês já. Meu marido não vem me visitar, por que será? Aí ela começou a cogitar, como ela era católica, ela começou a cogitar a possibilidade dela estar num lugar diferente do que ela imaginava. Aí ela perguntou um dia para um companheiro lá dela, será que existe a possibilidade de eu ter morrido? E o cara olhou para ela assim, eu acho que sim, hein? Já estava começando a deixar ela perceber, sabe? Então, ela, enfim, foi conversar com uma pessoa que ela confiava, que era um padre que tinha desencarnado já. Eu preciso conversar com um padre, porque eu sou católica, eu preciso ter algum. Tem algum padre aí? Tem? Não, tem sim. Os padres desencarnam também, os católicos também vão para o mundo espiritual, né? O mundo espiritual não é para os espíritos, o mundo espiritual é para todos. E ela conversou com esse padre, o padre falou: realmente você está numa outra dimensão agora aqui. A cirurgia tua não deu muito certo e não deu certo para você continuar lá, né, no mundo físico, mas você continua vivinha da Silva aqui no mundo espiritual. Então, meus amigos, o ponto de vista que Kardec coloca para nós aqui, que a providência divina nos orienta, é: não estamos em busca de minimizar a importância que nós temos que dar ao imediatismo do hoje, do amanhã, da semana que vem. Se a gente desleixar do agora, o amanhã vai ser terrível. Mas não pense que o agora é o único momento que você vai viver. Não pense que essa vida é a última. Não pense que, como diz a música, se não me engano, do Lulu Santos, a vida é uma só. Não, tem uma música, acho que do Detonautas, fala assim que a vida é vamos viver tudo o que há para viver, sabe? Porque a vida é uma só, não é não. Tem uma música do Detonautas que fala isso. A vida é uma só. A existência é uma só. Essa existência, como o Oceano aqui, é uma só. Então, como a Estela falou aqui, é legal você querer viver, vamos aproveitar a vida, vamos passear, vamos fazer as coisas que a gente quer. Isso é bom, isso dá estímulo. Isso nos coloca assim em trabalho para poder melhorar de vida, melhorar as nossas capacidades de estudar mais, de trabalhar, de se empenhar, de poupar mais, de saber ser moderado, comedido. Isso é muito bom, isso é louvável. Por isso que a providência divina coloca à nossa disposição tantas benfeitorias. Por exemplo, vou contar de mim aqui. Quando eu era menino, eu sonhava em ter moto, eu queria andar de moto. Sempre amei moto. Desde pequeno, eu lembro que eu pedia pro meu pai, pai, põe eu sentado em cima dessa moto aí. Então tem foto minha de quando eu era 5, 6 aninhos de idade, acho que até menos. Tem até uma foto que minha mãe tem guardada, e minha mãe deve lembrar dessa foto. Tá eu e o meu irmão, o Carlos. Minha irmã não tinha nem nascido ainda, Gleice. Deve ter sido mais ou menos 1983 esse fato. Tá eu sentadinho numa moto e do lado de uma outra moto, minha mãe colocou meu irmão ali com 2, 3 aninhos de idade sentadinho na moto.
Então eu sempre amei moto, desde pequeno. Eu sempre já tinha esse instinto de querer pilotar moto. Então, para eu conseguir comprar a moto que eu tenho hoje, eu estou trabalhando já fazem mais de 30 anos já. Fazia mais ou menos 37 anos que eu trabalho. Porque eu estou com 47, comecei a trabalhar com 10, 11 anos de idade. Então hoje eu conquistei um bem material que foi apenas vamos dizer assim, um pretexto para que eu desenvolvesse algumas virtudes. A virtude de me empenhar em trabalhar, em estudar, em me dedicar, em atender bem as pessoas que hoje confiam em mim e que me oferecem a oportunidade de atendê-las, profissionalmente falando. Me ofereceu a oportunidade de poupar, de saber não gastar assim mais do que se ganha. Me deu a oportunidade de ter um nome que eu pudesse então comprar essa moto que eu sempre sonhei em ter e que não consegui pagar à vista, então eu tive que parcelar uma quantidade lá. Você tem que ter nome para poder, né, ter o crédito, senão as pessoas não te vendem, as instituições financeiras, né? Enfim, tudo que nós temos de conquistas, por mais que sejam materiais e que são passageiras, essa moto vai ficar aqui nesse mundo, se um dia eu for embora, ela vai ficar aí, alguém vai usar, mas o fato de eu conquistar ela, que era uma coisa que eu tenho desde criança, me fez desenvolver muitas virtudes, né? E me faz ainda continua ainda em processo de desenvolvimento, porque eu tenho que fazer, não adianta só eu comprar, eu tenho que fazer manutenção, tem que pagar documentação, tem que pagar seguro. Então você tem que se empenhar, você tem que ser cauteloso, você tem que andar mais devagar para você não diminuir o risco de um acidente. Então assim, olha quantas virtudes eu estou desenvolvendo por conta de um bem material que a gente sabe que não me pertence. Apenas estou com usufruto só. Daqui um dia eu vou embora, alguém vai andar nessa moto aí. E assim são com todas as coisas na vida. Todas as nossas conquistas, todos os nossos desejos de títulos, de graduações, de conquistas materiais, de viagens, tudo isso a providência divina nos oferece como prêmio, como bonificação, que está promovendo esse franco desenvolvimento moral que edifica o nosso espírito. Quando eu faço uma viagem, por exemplo, eu penso, puxa, que beleza, que lugar, quanto lugar maravilhoso, quão grande é a maravilhosidade divina. Olha que lugar esplêndido. Por exemplo, eu quando fui uma primeira vez em Campos do Jordão, aqui no estado de São Paulo, eu pensei, nossa, eu não imaginava que tinha uma cidade tão encantadora. Por mais que eu conhecesse bastante o estado de São Paulo aqui, onde eu moro, mas para mim foi um encanto. Campos do Jordão foi para mim uma revolução. Foi um lugar que eu achei muito bonito, um clima totalmente diferente do nosso aqui do interior de São Paulo. E aquilo me encantou muito. Então, assim, eu consegui ter ido até Campos do Jordão, me trouxe virtudes, me trouxe olhares diferentes do meu quadradinho aqui do interior de São Paulo, sabe? Da minha salinha. Eu fui colocado para trabalhar numa grande empresa. Então, quando você sai para o mundo, quando você conquista coisas, quando você conquista aí estudos, quando você melhora o seu intelecto, quando você faz coisas novas, isso vai ampliando a sua mente. E aí as coisas que vão surgindo, que não são tão boas, não se tornam tão grandiosas como poderiam ser. Se pegar fogo na latinha de lixo desse meu escritório, onde eu fui colocado para colocar, eu não vou enxergar com pânico que vai pegar fogo a empresa inteira. Não, é só uma latinha de lixo ali. Dá uma abafadinha, joga um pano em cima que tampa ali o oxigênio e o fogo cessa. Se eu tiver só focado ali na minha mesa, na minha lixeirinha, no meu computador, aquela lata de lixo ocupa um espaço muito grande na minha vida. Ela passa a ser quase metade da minha existência. E a gente sabe que não é bem assim. A lata de lixo é algo pequeno, perto do tamanho da empresa. Nós estamos aqui inscritos numa grande empresa, que é a nossa vida espiritual, a nossa vida imortal. Portanto, toda dor que você está passando hoje, toda dificuldade, ela tem hora para acabar. Quando chegar o momento em que a lição que ela veio trazer tiver te preenchido, essa problemática vai desaparecer. Isso serve para nos trazer consolo, nos trazer estímulo, serve para a gente ter aí uma visão realista e não uma visão ilusória, uma visão para poder te deixar mais confortável,
O objetivo da providência divina, através dessa obra magnífica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, vem nos trazer uma dimensão exata da realidade. Os espíritos não querem nos trazer ilusão, não querem nos dar tapinha nas costas e nos confortar de uma forma ilusória. Não, não é ilusão, é realidade. Você é um espírito imortal que vai ter ainda múltiplas existências, múltiplas oportunidades, e tem um negócio bom para te dizer. Se você fizer só o arrozinho com feijão, tudo vai melhorar gradualmente. Se você fizer um pouquinho a mais, fizer como Jesus recomendou, que se te obrigar a andar 1000 passos, vai com ele antes de 2000 passos. Se a gente se dedicar a sempre buscar um pouquinho a mais, o nosso futuro vai ser brilhante, porque está tudo melhorando. Não existe involução, não existe retrocesso evolutivo, não existe andar para trás. Você pode no máximo estacionar, mas retroceder você não vai nunca. Você pode adquirir novos débitos, contrair problemáticas que até então você não tinha experimentado. Se você, por exemplo, resolver sair hoje por aí matando pessoas, você não evolui, mas você vai criar débitos complicados de você acertar ali na frente. Então essa explicação, essa lógica espírita, que as outras religiões não dão, elas ficam esperando um juízo final, o que vale é só essa existência. Você é um resumo apenas do que você fez numa encarnação apenas. Aliás, nem existe para eles, né, outra encarnação. É só uma e acabou. Que pena dos natimortos, né, daqueles que nascem, não deu nem tempo de viver um dia, já desencarnam. Como é que vai ser o juízo final para esses, hein? Não deu tempo. Fiquei um dia só encarnado lá. Saí da barriga da minha mãe e já desencarnei. Não deu tempo, nem deu abrir o olho para poder enxergar nenhuma cor. Então, a doutrina espírita nos explica o óbvio, né? É tão óbvio, gente, que a obra divina não se faz de uma forma banalizada dessa maneira. É tão óbvio para nós que não é morreu, acabou. É tão óbvio que nós vamos ter várias experimentações futuras para dar tempo de a gente corrigir os nossos erros. Com todo mundo que você convive, pode ficar tranquilo. Se você puder viver bem agora, viva. Mais uma frase de Jesus, né? Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Não deixa para amanhã, não. Tem gente que já veio falar para mim assim, eu vou falar para você a verdade. Eu tô desanimado daquele parente meu lá, deixa para outra encarnação. Aquilo lá é uma encrenca na minha vida, não quero saber mais. Na outra a gente vê aí. Então, eu acho que é perda de tempo, sabe? Se dá para você acertar uma conta hoje, por mais que seja meio difícil de pagar, paga agora. Não deixa a dívida virar bola de neve, não. Não é aquele pessoal que deixa para pagar o cartão. Esse mês não vou pagar o cartão, não. Mês que vem eu pago. Você viu os juros que tá hoje, né? Quase 20% ao mês aí. Então, vai virando uma bola de neve, depois fica difícil você segurar. Então, não deixa para depois, não. Os espíritos estão nos alertando assim, você vai ter continuidade, mas não torne essa continuidade, não torne a sua imortalidade um motivo para você relaxar no agora. Não relaxa, não. Não fique tenso, mas também não relaxa, não. Não deixa a vida te levar, não, como diz a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Leve você a vida. Faça você o seu destino. Construa o seu hoje com seriedade, com responsabilidade. Saiba que você vai ter vários amanhãs, se é que vocês me entendem, né? O sentido figurado aqui. Mas não deixe de viver o hoje. Viva bem o agora. Cuide de você. Cuide das coisas que você tem que fazer. Cuide dos seus deveres. Não relaxa, não. Tome providências no agora. Tem coisa que a gente fica esperando assim, germinar igual uma planta que germina sozinha, né? Sem a gente fazer nada, a gente só joga uma aguinha lá, ela cresce, né? Não deixa a tua vida ser igual uma planta, não. Não deixa a coisa acontecer naturalmente, não, porque naturalmente as coisas não funcionam. É preciso que nós construamos as nossas virtudes. Isso é dia a dia, isso é com esforço. Não deixa para convivência com aquela pessoa que você considera difícil, não. Não deixa para tentar resolver isso em outra encarnação, não. Vamos tentando agora. Mas eu não consigo, porque não depende só de mim. Então, faça a sua parte.
Ore mais pela pessoa, respeite mais a figura dela. Deixe de falar mal dela para as pessoas. Com isso você vai, se você continuar fazendo isso, você está só criando um campo péssimo em volta de você mesmo. Porque tudo que você está falando mal dela, um dia você vai ter que reparar. Por mais que seja verdade, tudo que você fala dela, viver nessa linha de maledicência é uma construção absolutamente infantil e infeliz. Você não vai querer depois habitar essa construção aí. Vai ser constrangedor, porque um dia você vai ter que se reconciliar com essa pessoa. Deixe de falar mal das pessoas, respeite a imagem que elas têm boa para outras pessoas. Jogue fora a maledicência. Jogue fora esse ímpeto de querer triturar o outro, porque houve algum tipo de desentendimento. Construa agora a sua fortaleza íntima. Eu tô aqui, ó. Tô me construindo. Não vim aqui para pisar na cabeça de ninguém. Eu vim aqui para me policiar, me observar, me avaliar, me melhorar, me analisar, me criticar. Pode se criticar, sim. Critique-se, mas não seja seu maior inimigo. Dê amplitude ao amanhã. Amanhã você vai encontrar com essas pessoas que você está aí tentando destruir na sua mente. São seus irmãos. A providência divina não iria colocar essas pessoas no seu caminho se não houvesse necessidade. Você não está sozinho e nem está vivendo por acaso com ninguém. Portanto, meus amigos, essas são as reflexões de hoje. Obviamente que o assunto é muito amplo, a gente poderia falar aqui muito mais tempo, mas, como disse o nosso Luciano aqui, ó, Praciano, nós viemos lavar a roupa suja, não vamos deixar o cesto aumentar. Pois é, isso mesmo. Não deixa aumentar não, aquela quantidade de roupa. Vai lavando, sabe? Vai lavando. Passa o alvejante para a roupa branca ficar branquinha, igual a minha aqui, ó, que bonita a minha camiseta aqui, ó. Não deixa a coisa ficar estragada, não. Ah, mas tem uma manhã, depois a gente vê isso aí. Não cai nessa cilada, não. Essa informação é altamente edificante, esclarecedora, consoladora. Não faça ela virar um álibi para você parar o que você está fazendo agora. Ah, não vou fazer agora, não. Pensa meio, eu vou tirar umas férias aí. Ah, na outra encarnação eu vejo essa parada aí. Ah, pra que eu vou me preocupar em ser um pouco mais gentil, um pouco mais calmo? Ah, na outra encarnação tudo vai estar melhor, eu deixo para depois. Agora eu vou cultivar aqui a minha ira, as minhas indignações. Cilada isso aí, hein? Cai nessa não, hein? Tem esperança no amanhã, mas não relaxe no agora, no hoje. Aliás, a esperança é algo que nos move, né? E eu tenho muita esperança, por exemplo, de viver muito em breve num mundo onde não tem mais ninguém jogando bomba em ninguém, sabe? Eu tenho muita esperança em viver em um mundo onde as pessoas têm consciência sobre os malefícios da corrupção, do roubo, do assalto, do sequestro, do assassinato. Eu tenho esperança de que isso vai diminuir muito, ainda nessa atual encarnação aqui. Eu tenho esperança em viver um país mais justo, com líderes mais honrados, com pessoas que buscam o bem da coletividade, não apenas o bem de um pequeno grupo. Para isso nós temos que continuar trabalhando, orando e fazendo a nossa parte. Não é isso? Vamos finalizar aqui então com a nossa prece, agradecendo a todos aí pela oportunidade da reflexão e te convido então agora a nós entrarmos aqui agora no nosso momento da oração. Já estou com meu copinho de água aqui com meu salzinho rosa do Himalaia, fica uma poeirinha aqui embaixo, tá vendo? É só um pouquinho, gente, uma pitadinha de sal, viu? Um copão desse aqui, ó. Vamos lá para o nosso momento da oração. Simbora. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, iluminando a nossa mente dia a dia, hoje sentimos ainda mais Tua presença em nós. Tua presença espiritual e intuitiva, colocando em nossas mentes as mensagens que vão trazer alívio
consolo e também entendimento, esperança. Hoje mesmo tivemos notícia do que está por vir aí pela frente. E sempre vai ser algo muito bom se nós fizermos a nossa parte. Como foi falado há pouco, mestre, se a gente fizer o nosso arrozinho com feijão aqui, já vamos conseguir nos alimentar e ir tocando em frente, seguindo a marcha, seguindo a jornada. E todos nós tenhamos essa grandeza e essa expertise em perceber esse lance da imortalidade, das múltiplas existências futuras. Que a gente possa ter um pouco mais de consolo, compreendendo que muitas das dificuldades que nós experimentamos hoje são consequências de escolhas infelizes que fizemos no passado. Portanto, se o que nós estamos passando hoje de ruim não for uma prova, não for algo que está nos testando as nossas capacidades espirituais, as nossas capacidades morais, é algo então do passado que a gente não se recorda, mas que o nosso espírito se recorda. Portanto, de todo modo, nós temos a certeza, mestre, que está tudo certo. Essa certeza de que está tudo certo nos tranquiliza, coloca o nosso coração mais batendo num ritmo mais regular, coloca a gente numa linha de mais tranquilidade, pois nós sabemos que vai ter hora para acabar as dores. As dores vão desaparecer, elas vão ter hora de se encerrarem. E quando elas se encerrarem, mestre, estaremos mais polidos, mais habilitados, mais preparados para experimentarmos as belezas que virão, com a premiação de suportarmos as dores. Como o Senhor mesmo nos disse, bem-aventurados os aflitos, que nós possamos enxergar nas aflições de hoje a esperança de uma vida melhor amanhã. Quero abençoar, Senhor Jesus, aquelas pessoas que passam por dificuldades, como aqui hoje foram citados alguns nomes de crianças com enfermidades, de adultos, irmãos nossos de jornada, que passam por tratamentos difíceis, por aquelas pessoas que passaram pela tragédia de um balão que se acidentou lá em Santa Catarina, que todos os familiares, todas essas pessoas envolvidas no acidente, todos esses espíritos que hoje estão na vida maior, possam ser aí abençoados, consolados, e que recebam todos o nosso abraço, com o desejo de que, por mais que o retorno à vida maior não tenha sido feito de uma forma suave, que possam estar recebendo o amparo necessário e que possam despertar em breve com várias soluções, vários consolos, vários entendimentos edificantes da sua nova fase no retorno à vida maior. Senhor Jesus, abençoe esses líderes de países que pensam em destruir a vida do outro, de pessoas que querem eliminar um outro grupo por serem apenas diferentes, que querem destruir nações inteiras com projetos atômicos, que foram criados e permitidos pela providência divina para fins pacíficos. Que essa instrumentação atômica possa ser usada com fins para a produção de energia, que promova conforto à população e não com fins bélicos, com fins de destruir outras pessoas. Que isso acabe, mestre, de uma vez por todas. Nós sabemos que existe uma grande pleiade de amigos espirituais e amigos até de outros orbes que estão aqui nos auxiliando para que isso não ocorra. Que esses líderes de religiões específicas e de países específicos possam se conscientizar de que nós precisamos de paz nesse mundo, para nossa jornada ser produtiva, evolutiva. Que cesse a guerra, em qualquer lugar que seja, existem várias acontecendo nesse momento, em vários países, guerras civis, guerras religiosas, guerras de ódio gratuito. Aliás, será que existe ódio pago? Todos os ódios são gratuitos. Não deveriam existir. Coloque tua mão, mestre, na mente dessas pessoas, para que a gente viva um clima que o mundo merece. Esse mundo é muito maravilhoso, a nossa população é muito maravilhosa. Que esses poucos desequilibrados, esses irmãos nossos equivocados, possam ter os seus corações tocados
pela tua bondade, pelo teu amor. Muito obrigado, Mestre, por essa manhã abençoada. Permita-nos estar novamente aqui na próxima semana. Abençoe aqueles irmãos aqui presentes nesse momento e aqueles que assistem em outro instante, por não poderem estar aqui pessoalmente hoje. Senhor Jesus, me despeço, te abraçando, te agradecendo por tantos esclarecimentos, querendo continuar a caminhada ao teu lado, hoje e sempre, todos nós, lado a lado, felizes e caminhando ao seu lado. E que assim seja.